Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alceu para mais uma aula e no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha no que seria o sujeito, ok? Sujeito, pessoal, é o ser sobre o qual se diz alguma coisa. Como assim, professor? Vamos olhar aqui para a nossa frasezinha número 1 aqui. Eu tenho Tomás dormiu no trabalho. Veja que quando eu estou olhando para essa frase, ele está contando alguma coisa sobre o Tomás, tá? Tomás é a minha palavra principal aqui, porque é sobre ele que se conta alguma coisa. Então, esse cara aqui é o nosso sujeito, tá? Mas nós temos meios de descobrir como se ele é realmente o nosso sujeito ou não, tá? Mas basicamente, nesta frase específica, ele está contando o que é que o Tomás fez. Segunda situação. Para descobrir o sujeito, nós temos que fazer a pergunta quem ao verbo, tá? Então, o primeiro processo, olhando aqui para nossa frasezinha, Aurélio comeu pão, ok? Primeira coisa que você tem que fazer é encontrar o verbo, tá? E o nosso verbo aqui é comeu. Se você não sabe como identificar o verbo, vou deixar o vídeo aqui, ou vai ficar no card ou vai ficar no link do vídeo, e daí você clica lá e assiste, porque tem uma aula de verbo minha aqui no canal, ok? Então, olha lá. Aurélio comeu pão. Sabemos que comeu é o nosso verbo, ok? Então, a pergunta vai ser direcionada a ele. A pergunta é, quem comeu? Tá? Que é a segunda regrinha aqui que a gente faz. Como que a gente descobre o sujeito aqui, né? Quem é que comeu? Quem comeu foi o Aurélio. Tá bem tranquilo aqui, né? Não tem muito segredo. Quem comeu foi o Aurélio. Porque é a resposta do quem, ok? Terceira situação. Terceira situação a gente tem o seguinte. É aquele que concorda em pessoa e número com o verbo, tá? Então, sujeito é aquele que concorda em pessoa e número com o verbo. Como é que funciona isso aí? Vamos olhar nosso número 3 aqui. Olha só. O nosso número 3 aqui, eu tenho o gato dormiu e os gatos dormiram, tá? Olhando aqui para o nosso verbo aqui, que é o dormiu, tá? A gente identifica que ele está no singular, tá? Ele está no singular. Então significa o quê? Se este verbo estiver no singular, o sujeito tem que estar no singular. E no caso aqui, o nosso sujeito aqui é gato, né? Temos aqui o gato, que ele está no singular. Então, se o verbo está no singular, o sujeito tem que estar no singular. Se eu pegar dormiram aqui, que é a minha segunda situação, é a mesma coisa. Dormiram a gente sabe que está no plural. Então, eu tenho que ter um sujeito no plural, ok? Tem que estar no plural. E os nossos gatos aqui estão no plural. Só que é o seguinte, e a pessoa, professor, como é que funciona? A pessoa funciona da seguinte forma. Vejam aqui, eu falo desta forma aqui, eu comeu? Não, né? Ó, por quê? Porque se eu pegar o comeu, que é o nosso verbo, o comeu está no singular, correto? O eu também está no singular. Só que é o seguinte, o verbo comeu está na terceira pessoa, porque eu falo ele comeu. E o eu é primeira pessoa. E se eu falar eu comeu, você vai falar, professor, a gente não fala dessa forma. Realmente, a gente não fala. Eu falo eu comi, tá? Eu falo eu comi. Agora sim. Esta é a sacada, tá? Dessa terceira regra aqui, que é concordar em pessoa e número. Quer dizer, se eu olhei para o comi aqui, tá? Olhei para o comi, ele está na primeira pessoa, porque eu falo eu comi e está no singular. E o eu é a minha primeira pessoa e também está no singular. Quer dizer, o sujeito é aquele que concorda em pessoa e número com o verbo, ok? Quarta situação. O sujeito é constituído por um nome, quer dizer, um substantivo, por uma palavra que substitui o nome, ou seja, o pronome, ou palavra que representa um nome, quer dizer, representa um substantivo, tá? Se você não sabe o que é substantivo, tem uma aula aqui também no canal, vai lá e dá uma olhadinha, ok? Eu vou deixar o link aqui no vídeo, ok? Então, olha lá. Olhando aqui para nossa frasezinha aqui do número 4, eu tenho Fernando comeu pão. Daqui para frente é tudo verbo, ok? Nós chamamos de predicado. Daqui para frente é verbo. O verbo é comeu, 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 tá? E o que foi comido. Beleza. Só que é o seguinte, olhando aqui para pro comeu, se eu perguntar quem comeu aqui na primeira frase, a gente sabe que é o Fernando. Fernando é o nome, é um substantivo, é o nome de uma pessoa. Se eu perguntar na segunda quem é que comeu, você vai me falar que foi ele, tá? E o ele é um pronome, quer dizer,
O sujeito pode ser constituído por substantivo, nome, que é a primeira situação, Fernando. Ele pode ser constituído por pronome, segunda situação, que é ele. E terceira situação, que ele pode ser constituído por uma palavra que representa um nome, ok? E aqui olhando, por exemplo, o jovem não é um nome, não é um substantivo, tá? O jovem é um adjetivo. Só que como eu empreguei esse o antes do jovem, tá? É como se tivesse dentro dessas duas palavras aqui, é como se tivesse escrito aqui homem, tá? Ou, sei lá, menino. Fica assim, o homem jovem, o menino jovem, tá? É como se tivesse isso ali. Ele transforma esse o jovem no nome. Quer dizer, então, se eu perguntar quem é que comeu, você vai me responder que foi o jovem. Quer dizer, o jovem não é nome, mas ele está fazendo a vez de como se fosse, ok? Então, olha lá, presta atenção. Agora nós temos aqui a nossa aplicação prática do processo, tá? Para você fazer como que você encontra o sujeito, tá? Num resumo e o processo como tudo acontece. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar o verbo, ok? Segundo processo que você faz é dizer em qual pessoa e número o verbo está. E terceira situação é fazer a pergunta quem é o verbo. Então, olha lá. Pedro furou a fila do lanche. A primeira coisa é encontrar o verbo. Encontramos o verbo aqui, tá? No furou. Beleza. Furou, aí o segundo processo é dizer em qual pessoa o número o verbo está. Beleza. Qual pessoa e número ele está? Nós olhamos aqui e sabemos que ele está no singular e eu falo ele ou ela furou. Terceira pessoa. Beleza. Terceiro passo é fazer a pergunta quem é o verbo. Quem é que furou? Quem furou foi ele. E ele quem? O Pedro. O Pedro furou. Esse é o processo que a gente faz para encontrar o sujeito, ok? E é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal e aproveite os próximos vídeos. Até a próxima.